Bem-vindo! Hoje vamos falar sobre ficar preso no elevador por horas. Isso te assustou? Se você tem medo de elevadores, aviões, banheiros públicos ou metrôs, e só de pensar nesses locais te causa mal-estar, você pode ser claustrofóbico. Então, o que é claustrofobia? É o medo de espaços confinados ou estreitos, com a impressão de não conseguir escapar e ficar preso por lá para sempre. Mas como isso acontece? A claustrofobia pode ocorrer devido a ataques de pânico, causados por um desequilíbrio de neurotransmissores no cérebro. O centro de pânico no cérebro dispara, apesar de não haver motivo para pânico. Uma pessoa pode ficar trêmula, tonta, enlouquecer, perder o controle e até sentir que pode morrer. Um estudo indica que entre 5% e 10% da população mundial é afetada por claustrofobia grave. Mas apenas uma pequena porcentagem dessas pessoas recebe algum tipo de tratamento para o distúrbio. Existem muitos fatores possíveis que podem causar claustrofobia. Falaremos sobre os 4 principais problemas mais comuns, mas primeiro não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho para receber notificações. 1. Condicionamento. Um trauma passado, como um incidente em que uma pessoa pode ter ficado presa em um pequeno espaço, como um elevador ou um armário por um longo período de tempo, é uma das principais causas de claustrofobia. Esse trauma desencadeia um medo ou ansiedade de situações semelhantes no futuro. Embora esse condicionamento ocorra frequentemente na infância, até os adultos podem ter essa fobia mais tarde em suas vidas, após uma experiência claustrofóbica, como uma visita a uma máquina de ressonância magnética. 2. Fatores genéticos. Psicólogos e psiquiatras também encontraram uma conexão entre o transtorno do pânico e a claustrofobia. Um estudo sugere que pessoas com transtorno do pânico têm amígdala menor, uma pequena parte do cérebro que processa o medo, do que as pessoas comuns. Essa diferença de tamanho, que é direcionada geneticamente, pode interferir na maneira como o cérebro processa o medo e a percepção do perigo. 3. Espaço próximo. Outro estudo sugere que a claustrofobia está relacionada ao espaço próximo de cada pessoa ao seu redor. O espaço pessoal da maioria das pessoas é apenas na medida em que suas mãos se estendem, mas as pessoas com claustrofobia têm uma sensação exagerada de seu espaço próximo, que está muito longe de seus corpos, e, portanto, quando alguém, uma parede ou qualquer espaço fechado viola essa área, eles se sentem claustrofóbicos. Um estudo também sugere que as mulheres são mais propensas a se sentir claustrofóbicas do que os homens. 4. Acrofobia. Os pesquisadores também acreditam que a claustrofobia pode estar relacionada à acrofobia, o medo de altura. A razão por trás disso é que as pessoas com claustrofobia subestimam os espaços horizontais da mesma forma que as pessoas com acrofobia superestimam os espaços verticais. Outros cientistas acreditam que estamos todos preparados para a claustrofobia e é um mero instinto de sobrevivência que está naturalmente registrado em nosso código genético. Bem, enquanto ainda estamos tentando descobrir por que as pessoas ficam claustrofóbicas, assim como outros transtornos de ansiedade, não existe uma cura real. A claustrofobia é mais comumente tratada por psicoterapia. Diferentes tipos de aconselhamento podem ajudá-lo a superar seu medo e gerenciar seus gatilhos. Mas vamos sugerir algumas dicas rápidas que podem ajudá-lo a lidar com o ataque. Respire devagar e conte até 3 a cada respiração. Tente se concentrar em algo que faça você se sentir seguro, como o tempo passando no seu relógio ou o fato de que você ficará bem e sairá dessa situação em breve. Lembre-se repetidamente de que seu medo e essa ansiedade vão passar. Desafie-se com situações que desencadeiam esse medo e prove a si mesmo que o medo é irracional. Visualize ou concentre-se em uma lembrança feliz. E como sugerem os livros de Harry Potter, use-os como patrono e certamente o dementador que se alimenta do seu medo fugirá. Muito bem, depois dessa dica mágica, até logo! Inscreva-se no nosso canal e clique na campainha para receber notificações de novos vídeos. E se eu te dissesse que você tem o poder de diminuir suas chances de sofrer um acidente de carro, melhorar sua capacidade de não adoecer e diminuir seus fatores de risco para a doença de Alzheimer? Melhor ainda, e se eu dissesse que você não precisa pagar por esse superpoder e isso é algo que você já gosta de fazer? Qual é esse superpoder? Dormir. Hoje daremos mais valor ao seu ritual noturno e você repensará suas prioridades quando se trata de como o sono influencia sua vida.
O sono ocupa quase um terço de nossas vidas, mas a maioria de nós não dá atenção suficiente a isso. Gabar-se de quão pouco você dorme porque está trabalhando mais é geralmente visto como motivo de orgulho. Vou dormir quando eu morrer, é um comentário comum. O sono não deve ser considerado como perda de tempo ou uma maneira de descansar quando o trabalho estiver concluído. É uma das funções críticas do nosso corpo. O sono permite ao corpo equilibrar e regular todos os sistemas essenciais, incluindo respiração, circulação, crescimento e resposta imune do corpo. As pessoas que dizem não dormir o suficiente têm maior probabilidade de relatar que têm um ou mais problemas de saúde crônicos, como obesidade, diabetes, depressão, Alzheimer e câncer. O sono realmente importa? Bem, a resposta rápida é sim. Vejamos os benefícios de ter uma boa noite de sono. 1. Aprendizado e memória. O sono ajuda o cérebro a guardar novas informações na memória através de um processo chamado consolidação da memória. Nos estudos, as pessoas que dormiram depois de aprender uma tarefa se saíram melhor nos testes mais tarde. 2. Metabolismo e peso. A privação crônica do sono pode causar ganho de peso, afetando a maneira como nossos corpos processam e armazenam carboidratos e alterando os níveis de hormônios que afetam o nosso apetite. 3. Segurança. A privação do sono contribui para uma maior tendência a adormecer durante o dia. Esses lapsos podem causar quedas e erros, como erros médicos, acidentes aéreos e acidentes de trânsito. 4. Humor. A perda de sono pode resultar em irritabilidade, impaciência, incapacidade de concentração e mau humor. Dormir pouco também pode deixá-lo cansado demais para fazer o que gosta. 5. Saúde cardiovascular. Distúrbios graves do sono têm sido associados à hipertensão, aumento dos níveis de hormônios do estresse e batimentos cardíacos irregulares. 6. Doença. A privação do sono altera a função imunológica, incluindo a atividade das células exterminadoras. Manter o sono também pode ajudar a combater o câncer. Quantas horas de sono realmente precisamos? Os adultos precisam de cerca de 7 a 9 horas de sono por noite. Os adolescentes precisam de 8 a 10 horas e crianças de 6 a 12 anos precisam de 10 a 13 horas. Agora, quantos de nós podem realmente dizer que estamos tendo essas horas de sono regularmente? Então, tente colocar o sono de qualidade em sua rotina diária e você poderá ver o benefício por si mesmo. Esperamos ter te dado uma nova perspectiva dos benefícios do seu sono. O que nos faz rir? Charlie Chaplin disse: "Um dia sem rir é um dia perdido." Então, por que não aproveitar e rir muito? Rir não é algo tão divertido? Você nunca se perguntou, por que rimos? O que nos faz rir? Que parte do nosso cérebro nos faz rir? E o que o riso realmente nos faz sentir? Você não está curioso para saber mais sobre o riso? Tudo sobre ele? Continue assistindo Curioso Demais para saber todas as respostas. O filósofo John Morrill acredita que o primeiro riso humano aconteceu como um alívio após um grande perigo. Muitos pesquisadores também acreditam que o objetivo do riso está relacionado a criar e fortalecer as conexões humanas. Anatomia do riso. O riso é a resposta fisiológica ao humor. Pode surgir como reação a uma boa piada, cócegas, histórias engraçadas, pensamentos ou incidentes. É considerado principalmente como uma expressão visual de estados emocionais positivos, como felicidade, satisfação, alívio e alegria. O riso consiste em duas partes: um conjunto de gestos e a produção de um som. Quando rimos, o cérebro nos pressiona a realizar essas atividades simultaneamente, à medida que ocorrem mudanças em muitas partes do corpo, nos músculos dos braços, pernas e tronco. Mas como nosso cérebro responde a isso? Começa no cérebro. O grande lobo frontal, envolvido em respostas socioemocionais, fica muito ativo quando uma pessoa está rindo. O cérebro pode ir do riso às lágrimas em minutos. Quando ficamos particularmente estressados ou até tristes, o riso pode ser relaxante. O estudo fisiológico do riso tem seu próprio nome: gelotologia. A eficácia do riso em um ambiente clínico mostrou que ele poderia ajudar muitos os pacientes. Você já se perguntou por que rimos sem motivo? Bem, os humanos são imprevisíveis e podem rir a qualquer momento ou em qualquer lugar.
Muitas vezes, rimos ou choramos em momentos inapropriados, ou fora do contexto das circunstâncias, como rir alto no meio de uma palestra ou rir em um funeral. É algo que a maioria de nós experimenta pelo menos uma vez na vida. O que é terapia do riso? É um tipo de terapia que usa o humor para ajudar a aliviar a dor e o estresse que sentimos e melhorar a sensação de bem-estar de uma pessoa. Inclui exercícios de riso, palhaços, filmes de comédia, livros, jogos ou piadas. Então, o que realmente acontece quando você participa de uma oficina de riso? Há uma liberação de endorfinas, que te leva a sentir-se bem e todo o corpo relaxa à medida que todo o estresse e tensões são reduzidos. Como o nosso corpo não consegue distinguir entre risos reais e falsos, qualquer coisa que faça você rir terá um impacto positivo. Então, vamos fazer uma atividade divertida. Eleve os cantos da boca em um sorriso e depois ria, mesmo que pareça um pouco forçado. Depois de rir, observe como está se sentindo. Seus músculos estão mais relaxados? Vamos tentar uma piada. Toque, toque. Quem está aí? É o D. De quem? Demorou para responder, eu esqueci. Ótimo! Essa é a maravilha do riso. Você já esteve com seus amigos, relaxando, ouvindo música e pediu repetidamente a eles para aumentar o volume porque simplesmente não conseguia ouvir? Você já disse, desculpe, desculpe, perdoe-me, perdoe-me, porque não podia ouvir e percebeu que, caramba, eu estou surdo? Bem, você não está realmente surdo, mas talvez parcialmente surdo ou quase surdo. À medida que se envelhece, algumas pessoas sofrem de perda auditiva. Para indivíduos mais velhos, a forma mais comum de perda auditiva é chamada de presbiacusia. Ela ocorre quando as pequenas células ciliadas da cóclea mudam durante o processo de envelhecimento. Elas podem se tornar mais frágeis ou menos responsivas ao longo do tempo. A questão agora é: você está realmente surdo? Bem, vamos te ajudar a descobrir. Mas primeiro empreste seus ouvidos, compatriotas. Então, existem algumas frequências que a maioria de nós pode ouvir e outras que não podemos. Começaremos com a frequência básica que a maioria de nós ouve, a de 8.000 Hz. Hertz é a unidade derivada de frequência no Sistema Internacional de Unidades e é definida como ciclos por segundo. É uma homenagem a Heinrich Rudolf Hertz, a primeira pessoa a fornecer provas conclusivas da existência de ondas eletromagnéticas. E 8.000 Hz deve ser muito fácil para você ouvir. Mas se não consegue, você certamente tem um problema auditivo. Pronto? Vamos lá. Alto e claro, certo? Ótimo! Esperamos que a maioria de vocês tenha ouvido. Tomara que sim. Vamos para 12.000 Hz. Que tal este? Se você que está assistindo tem idade acima dos 50 anos, foi um tanto difícil conseguir ouvir. É melhor usar fones de ouvido para ouvir melhor, especialmente se você estiver em um local barulhento e cheio de gente. Ou apenas ouça o teste em um local muito, muito mais tranquilo. Isso mesmo. Pode me ouvir? Ok, isso é assustador. Voltando ao teste. Então, se você tem mais de 40 anos, pode ser difícil conseguir, mas pelo menos tente. Esperamos que você possa ouvir essa frequência de 14.000 Hz. Vamos lá. Você ouviu? Boa! Se não, tudo bem. Você provavelmente tem 40, está perto dos 40 ou já está nos 40 anos. Existem muitas frequências que nem as crianças conseguem ouvir, mas podem definitivamente enlouquecer um cachorro ou um gato. Não se sinta mal por não poder ouvi-las. Vamos para 15.000 Hz e a maioria de vocês não será capaz de ouvir, pois somente as pessoas com menos de 25 anos poderão. Pronto? Já! Você ouviu isso? Diga pra gente nos comentários se conseguiu. Agora vai ficar cada vez mais difícil, então esteja preparado para não conseguir ouvir. 17.000 Hz. Se você ouviu isso e tem mais de 18 anos, é realmente privilegiado. E agora 18.000 Hz.
Ouviu? Uau! Mas e a próxima? Com certeza nenhum de vocês será capaz de ouvir, mas não fique preocupado. De fato, a frequência mais alta que os humanos podem ouvir é 20.000 Hz. Vamos lá então, 20.000 Hz. Você não ouviu? Tudo bem, mas se conseguiu, não deixe de nos dizer na seção de comentários abaixo. Você bocejou só de ver essas imagens? O ato de bocejar é chamado de ocitação. Um estudo sugere que o bocejo é o sistema de ar-condicionado natural do seu cérebro, trazendo o sangue mais frio para resfriar sua massa cinzenta superaquecida e sobrecarregada de trabalho, o que permite que você continue processando informações com eficiência. Só de pensar nisso você pode bocejar. Todo mundo boceja, até os animais. O senso comum diz que bocejamos quando estamos com sono, mas nem sempre esse é o caso. Existem 3 razões principais do porquê bocejamos. Tendemos a bocejar quando estamos cansados, quando estamos muito entediados ou quando vemos outros bocejar. Qual delas faz você bocejar com mais frequência? Conte-nos nos comentários abaixo. Curiosidade: você sabia que os bebês bocejam até no útero? Como funciona o bocejo? Nosso cérebro fica exausto depois de todas as atividades que realizamos ao longo do dia. Isso leva ao bocejo, durante o qual esticamos as mandíbulas e impulsionamos o sangue através dos vasos sanguíneos do coração para o cérebro. Junto com isso, inalamos ar pela boca e pelo nariz. O ar resfria o sangue que vai para o cérebro, diminuindo sua temperatura. O bocejo é contagioso? O bocejo parece ser contagioso entre todos os vertebrados, incluindo seres humanos, peixes, pássaros e também as cobras. Um estudo sugere que o bocejo contagioso pode estar relacionado a um fenômeno chamado espelhamento social, em que os organismos imitam as ações de outros. Alguns comportamentos que se enquadram nessa categoria são se coçar, cruzar as pernas e rir. Como parar de bocejar? 1. Tente respirar fundo. O corpo pode precisar de mais oxigênio, portanto, a respiração profunda é uma das maneiras mais eficazes de impedir o bocejo. 2. Mexa-se. Quebrar uma rotina também pode ajudar a estimular seu cérebro. Sentimentos de cansaço, tédio e estresse tendem a fazer as pessoas bocejarem mais. Bocejar demais também pode resultar da ingestão excessiva de cafeína. 3. Refresque-se. Você também pode tentar dar um passeio ou encontrar um espaço com uma temperatura mais baixa. Se você não tiver tempo para isso, beba água fria ou ingira algo gelado. Inscreva-se e clique na campainha para receber notificações de nossos novos vídeos. Você não acha que os humanos são as criaturas mais bizarras do reino animal? Bem, a prova está nas muitas coisas grosseiras, desnecessárias e ainda contraditórias que fazemos. Podemos estalar os dedos, ficar arrepiados, tremer de frio, piscar sem perceber, ver manchas nos olhos, chorar ao fatiar cebolas, arrotar, peidar, coçar, espirrar, cheirar mal e lutar para encontrar companhia. E nós simplesmente não podemos fazer cócegas em nós mesmos. Hoje trazemos 7 fatos estranhos e sem noção sobre o corpo humano que você talvez não conheça. Os seres humanos são as únicas espécies conhecidas por corar. O rubor é causado pela dilatação dos vasos sanguíneos na pele facial em momentos de vergonha. Charles Darwin considerou a mais peculiar e mais humana de todas as expressões e parece ser única, apenas para nós. Língua. A língua é coberta por cerca de 8.000 papilas gustativas, cada uma contendo até 100 células, que te ajudam a sentir o gosto da comida. As papilas gustativas são órgãos sensoriais que permitem experimentar sabores doces, salgados, azedos, amargos e umami. Nossa língua é composta por 8 músculos entrelaçados, semelhantes à estrutura da tromba de um elefante ou do tentáculo de um polvo. Coração. O coração humano bate mais de 3 bilhões de vezes em uma vida útil média. Seu coração bate mais de 100.000 vezes por dia. Isso significa que envia 2.000 litros de sangue pelo corpo todos os dias. O coração é o único músculo que não descansa.
Portanto, você certamente deve encontrar uma maneira de amar seu próprio coração, especialmente quando você sabe que ele trabalha tanto, o tempo todo. Os seres humanos são bioluminescentes. Bioluminescência significa a produção e emissão de luz por um organismo vivo. Sim, nós emitimos luz. No entanto, a luz simplesmente não é perceptível ao olho humano. A luz é 1000 vezes menos intensa do que os níveis em que os nossos olhos nus são sensíveis. E, portanto, não podemos vê-la. Mas sim, todos nós brilhamos. Os humanos são os únicos animais com queixo. Sim, você agora coçaria seu queixo com espanto, mas é verdade que os humanos são os únicos animais com queixo. Aposto que você acabou de fazer isso. Sim, o queixo não é apenas a parte inferior do seu rosto. É uma extensão da mandíbula, chamada protuberância mentual. Embora possa parecer estranho, somos os únicos mamíferos com queixo. Até chimpanzés e gorilas, nossos primos genéticos mais próximos, não têm queixo. Que bizarro! Vasos sanguíneos. Se eles fossem esticados de ponta a ponta, todos os vasos sanguíneos do corpo humano circundariam a Terra 4 vezes. Isso mesmo! As artérias, veias e capilares de um adulto se esticariam por cerca de 160 mil quilômetros. Nariz. O nariz humano pode detectar cerca de 1 trilhão de cheiros. Uma rosa, uma xícara de café fresca, limão, perfume, pipoca. Esses são apenas alguns dos cerca de 1 trilhão de aromas que o nariz e o cérebro humano são capazes de distinguir um do outro. Espero que tenham gostado desses fatos estranhos sobre seres humanos. Conte pra gente nos comentários se você conhece outros.